Bem-vindos ao programa de hoje. O meu nome é Rick Henry, meu amigo. Eu estava aqui sentado esperando por você e muito obrigado por me deixar entrar no seu espaço. Como eu venho falando desde o começo desta série, hoje vamos falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo e o que fazer se você cometeu um erro. Você sabe, esta série eu chamei de Recalculando. Recalculando. Como voltar à rota certa se você cometeu um erro ao longo do caminho. Hoje todos nós dependemos de um GPS, está em nossos carros, em nossos telefones, e o GPS nos guia e nos ajuda a evitarmos congestionamentos, acidentes, catástrofes ao longo do caminho. E se você realmente der ouvidos ao GPS, ele vai mostrar como chegar aonde você precisa ir e vai te dar o caminho mais curto para chegar lá. Ora, se damos ouvidos a telefones e se damos ouvidos a GPS, quanto mais deveríamos ouvir o Espírito Santo que está em nós o tempo todo, falando conosco, tentando nos guiar e tentando nos direcionar. E se cometemos um erro ao longo do caminho, o Espírito Santo vai dizer, recalculando, como voltar à rota certa se você cometeu um erro ao longo do caminho. Meus amigos, esta série é muito útil e você vai ser muito ajudado. Recomendo que você ouça e ouça e ouça, porque o Espírito Santo vai te guiar se você der ouvidos a ele. Se você estragar tudo, ele vai recalcular para te pôr de volta à rota certa. E também fornecemos um guia de estudo com todos os pontos, as palavras gregas, tudo que tem nessa série tem nesse guia de estudo, para que você possa ler enquanto assiste ou enquanto ouve. Então vamos começar com mais uma aula da nossa série. Corra e pegue sua Bíblia, porque hoje veremos 6 sinais para te ajudar a realmente saber se você está sendo guiado pelo Espírito Santo. No primeiro programa vimos o exemplo de Jesus em confiar na liderança do Espírito Santo. E começamos em João, capítulo 16, verso 13, que diz, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará. E vimos que o Espírito Santo de fato é um guia e vai nos guiar se confiarmos nele para fazer seu trabalho. E então no vídeo passado vimos, em Romanos capítulo 8, que todos quantos pelo Espírito de Deus estão sendo guiados, esses são os filhos de Deus, o que significa que se você é um filho de Deus, você tem o direito de ser guiado e você deve esperar ser guiado pelo Espírito Santo. Mas hoje vamos passar para 6 sinais para te ajudar a saber quando você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu quero citar esse versículo de Salmos, capítulo 73, verso 24, que diz, tu me guiarás com teu conselho e depois me receberás para a glória. E é promessa de Deus, o ato de Ele nos guiar na vida e então nos receber no céu. Mas a maioria de nós comete o erro de agir presunçosamente. E é por isso que o Salmo 19:13 diz, guarda o teu servo dos pecados presunçosos. E um dos pecados presunçosos é simplesmente presumir que você sabe o que deve fazer, quando de fato Deus quer que você faça outra coisa. A segunda parte do verso diz que eles não tenham domínio sobre mim, o que significa que quando você comete um pecado presunçoso e toma a direção errada, você acaba numa bagunça que parece que domina a sua vida. Mas nesses eventos, o Espírito Santo nos ajuda a recalcular e voltar à rota certa. Mas hoje vamos ver 6 sinais para te ajudar a saber quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então vamos lá? Vamos começar em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, onde o apóstolo Paulo escreve e diz, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. E nesse versículo, o apóstolo Paulo diz que quando Deus está falando, quando Deus está guiando, ele sempre afirmará e confirmará por boca de 2 ou 3 testemunhas. Deus pode falar com você através do seu pastor. Ele pode falar com você enquanto você lê sua Bíblia. Deus pode falar com você usando um amigo, um parente, ou usando uma pessoa que você respeita. Deus pode falar com você por palavra de profecia. Deus vai falar com você por boca de 2 ou 3 testemunhas. E o que eu descobri na vida é que se eu realmente estou sendo guiado pelo Senhor, estas testemunhas sempre vão concordar e eu saberei que há uma luz verde para que eu possa prosseguir. Se vários desses sinais parecerem conflitar entre si, então eu considero um sinal amarelo. É melhor eu reduzir a velocidade e ir com cuidado. E se parecer que tudo está dizendo não, 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 então é um sinal vermelho, eu vou parar e não vou prosseguir. Eu não vou avançar.
Mas há 6 sinais que você pode encontrar ao longo da vida que te ajudam a saber se você está na direção correta. Então, o sinal número 1, você está pronto? É a voz da Bíblia. Deus nunca vai te levar a fazer alguma coisa que é contrária às Escrituras. O Deus que está te guiando é o mesmo Deus que escreveu a Bíblia, e Deus nunca te guia a fazer alguma coisa que contradiz algo que Ele já disse na Bíblia, e eu vou te dar alguns exemplos. Deus nunca vai guiar você para um relacionamento adúltero. Mas sabe quando as pessoas querem um relacionamento adúltero, podem justificar, talvez Deus está criando um novo relacionamento para resolver algum déficit emocional na minha vida. Meu amigo, não é Deus que está guiando você. Deus nunca vai te guiar a fazer o que é contrário ao que Ele escreveu em sua palavra. Deus nunca vai te guiar para mentir. Nunca. Porque a Bíblia estritamente nos proíbe a mentir. Deus nunca vai te guiar a fazer algo contrário ao que já está escrito nas Escrituras. Deus nunca vai te guiar a roubar. A Bíblia diz: não roubarás. Então não há momento algum na sua vida em que há justificativa para roubar, e o Espírito Santo nunca vai te guiar a roubar, porque é contraditório ao que está escrito na Bíblia. O Espírito Santo nunca vai te guiar a ser desrespeitoso com as autoridades. Mas às vezes podemos justificar, talvez, o nosso desrespeito. Nós merecemos nos sentir como estamos nos sentindo. Quando eu era mais jovem no ministério, eu tinha ressentimento contra um homem que me ensinava, me treinava. Eu era desrespeitoso. E eu convenci a mim mesmo que o meu desrespeito era justificável porque eu tinha sido muito maltratado. Mas, meus amigos, Deus não estava me guiando a ser desrespeitoso. Ele nunca vai te guiar a fazer algo que é contrário àquilo que está escrito na Bíblia. Então, número 1, você precisa dar ouvidos à voz das Escrituras. O que é que a Bíblia diz? Este é o sinal mais importante de todos. Além do mais, em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, a Bíblia diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, isso aqui é a Bíblia, ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo aquilo que pedimos, sabemos que temos as petições que nós desejamos dEle. Se está na Bíblia, é a vontade dEle. Por exemplo, cura. A cura está na Bíblia. Você sabe que é a vontade de Deus. Andar em integridade. Isto está na Bíblia, é a vontade de Deus para a sua vida. O dízimo está na Bíblia, é a vontade de Deus. Você nem precisa orar sobre isso. Não cometer adultério está claramente posto na Bíblia. Você não precisa orar sobre isso enquanto você obedece às Escrituras. Você está no caminho certo, isso é um sinal verde. Se a Bíblia autoriza algo, então você pode prosseguir e lembre-se, o Deus que te guia nunca vai contradizer o que Ele já escreveu na Palavra de Deus. Sinal número 2, você está pronto? A voz do Espírito Santo, se ouvirmos, o Espírito Santo irá nos guiar. Na aula passada vimos Romanos 8,14, que diz: tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. E esta é uma promessa divina que, se você de fato é um filho de Deus, você pode esperar ser guiado pelo Espírito Santo. E eu disse no vídeo passado que esta palavra guiado é uma forma da palavra grega água, que vem de um termo da agricultura, que descreve um animal como uma vaca, um bode ou ovelha, sendo levado por uma corda. A corda está amarrada ao seu pescoço e o dono vai puxando, e o animal segue obedientemente e vai para onde está sendo levado, e ele fica onde foi levado. E a primeira coisa que isso nos diz é que o Espírito Santo nos guia, ele está adiante, puxando em nossos corações, puxando gentilmente em nosso coração, tentando nos fazer ir na direção correta. Ele está adiante. De fato, Romanos 8,14 é diferente no original. Diz: tantos quantos pelo Espírito de Deus estão sendo guiados. Ele põe o Espírito Santo no começo do verso. E nós ficamos atrás dele, esperando direção. E este é o nosso trabalho, é aguardar atrás do Espírito Santo até ele puxar gentilmente em nosso coração, que significa que normalmente Deus não vai nos guiar com um trovão ou relâmpago, com sinais visíveis. Normalmente será um puxão em nosso coração, mas essa palavra guiar também é de onde vem a palavra grega agon, uma palavra que descreve uma luta livre com 2 lutadores, um tentando arremessar o outro para fora da arena. E é a mesma palavra que usaríamos para descrever uma luta entre a vontade
e o coração. E normalmente quando o Espírito Santo nos puxa em nosso coração para nos guiar, a nossa mente entra em colapso. Ela diz: eu não estou entendendo a que estou sendo guiada, como assim dar todo esse dinheiro? Será que é isso mesmo que devemos fazer? O quê? Você quer que eu diga isso para aquela pessoa? Você tem certeza mesmo? É isso que você quer que eu faça? E começamos a questionar a liderança do Espírito Santo, e é por isso que é tão importante entender que em João 14, 15 e 16, Jesus se referiu ao Espírito como o Espírito da Verdade 3 vezes, tentando internalizar isso em nós. Ele é o Espírito da Verdade, ele não é o Espírito do erro, ele não é o Espírito que vai te guiar errado. Você pode sim confiar nele inteiramente, e ele quer nos guiar. E quando a nossa mente questiona porque a gente não entende, temos que pôr nossa mente de lado e dizer: Espírito Santo, eu confio que você de fato está me guiando, e permitir que ele direcione. E Romanos 8,14 diz: tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. E você pode esperar ser guiado pelo Espírito Santo. Então a voz número 1, precisamos ouvir a voz da Bíblia ou a voz das Escrituras. Número 2, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E número 3, você está pronto? Precisamos ouvir a voz do nosso próprio coração. Precisamos aprender a ouvir nossos corações, porque Deus realiza o desejo dos nossos corações. Salmo 37,4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Salmo 20, verso 4, na Nova Tradução Viva, diz que Ele conceda os desejos do seu coração e faça com que todos os seus planos sejam bem-sucedidos. E muitas vezes nos esforçamos para saber se estamos mesmo sendo guiados. Mas se apenas ouvíssemos nossos corações, saberíamos se estamos indo na direção correta. Se o seu coração está desejando muito cantar, provavelmente Deus está te dando um desejo de cantar. Se o seu coração está clamando para abrir um negócio, pode ser que Deus tenha posto o desejo para negócios dentro do seu coração. Se o seu coração está clamando pelo ministério, talvez Deus tenha posto o ministério em seu coração, e muitas vezes lutamos para conhecer a vontade de Deus. Mas se apenas ouvíssemos nossos corações, saberíamos a vontade de Deus. Já está aí, é o nosso coração falando conosco. E precisamos dar ouvidos à voz dos nossos próprios corações. Mas então a voz número 4, precisamos ouvir a voz dos nossos líderes espirituais. Líderes mais velhos que nos conhecem muito bem frequentemente podem nos ajudar a discernir se de fato estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Eu vou te dar uma ilustração. Pessoal, logo que Denise e eu casamos, eu queria comprar uma casa velha e reformá-la. Você deveria ter visto a casa que eu queria comprar. E de fato eu comecei no processo de comprar aquela casa, e aquela casa estava tão detonada que ela foi usada em um filme, e depois a queimaram. Porque no filme ela era uma casa que tinha sido queimada na Guerra Civil. O sótão daquela casa estava tão cheio de excrementos de aves que tinha quase 30 centímetros de estrume. Eu ia ter que tirar estrume com uma pá. E o ponto é que Denise e eu não tínhamos dinheiro na época. Eu nem sei como foi que eu comecei a pensar. Eu nem falo só do desafio que seria limpar todo aquele lixo. Eu não ia ter dinheiro nenhum para reformar aquela casa. E um dia eu estava naquela casa trabalhando literalmente removendo estrume. E um homem mais velho da nossa igreja que realmente nos amava muito disse: Rick Renner, o que você está fazendo? Você não tem dinheiro para comprar isto? Você não tem dinheiro para reformar isso? O que é que você está pensando? E no começo, eu fiquei meio ofendido com ele. Eu disse: isso é um homem sem fé e sem visão. Mas, meus amigos, reformar aquela casa ia precisar mesmo de muita visão, de muito dinheiro e de uma montanha de fé. E eu não tinha nada disso naquela época. E ele disse: Rick, deixa eu te ajudar. Se Deus realmente estivesse te guiando a fazer isso, Ele forneceria os recursos para você fazer. Você não tem os recursos para fazer. Você está prestes a criar uma grande catástrofe na sua vida. E embora no início eu não tivesse gostado daquele conselho, Deus me deu a habilidade de ouvi-lo, e aquele homem me ajudou a entender que eu não estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Aquilo era apenas algo que eu queria fazer. Mas porque eu dei ouvidos, eu fui impedido de fazer algo que depois se tornaria uma calamidade em nossas vidas. E frequentemente pessoas mais experientes podem ver coisas melhor do que nós. E se elas dizem: uau, isso pode ser bom,
você talvez possa receber isso como luz verde. Se elas disserem, é melhor você pensar nisso. Talvez seja uma luz amarela. Se disserem enfaticamente, isto aí é um erro, é melhor você ouvir isso, porque pode ser uma luz vermelha e Deus pode estar tentando te poupar de um desastre, e eu sou muito grato por pessoas que falaram em minha vida, em momentos-chave, para me dar uma luz verde, uma luz amarela ou luz vermelha, porque é uma bênção, é uma bênção. Precisamos dar ouvidos a elas. Mas então a outra voz é a voz número 5, e você diz, qual é essa voz? A voz das circunstâncias. É o nível mais baixo de direcionamento, mas Deus pode falar conosco através da voz das circunstâncias. E embora não devamos ser guiados pelas circunstâncias, nós também não devemos ignorar as circunstâncias, preste atenção a elas. Porque às vezes elas são um sinal de que você está indo na direção correta, ou um sinal de que você está indo na direção errada. A voz das circunstâncias é muito, muito importante. Quando uma porta bate e se fecha, isso pode ser um sinal de que esta é uma direção para a qual você não deveria estar indo. Por outro lado, se uma porta está sendo escancarada, entenda que Deus é um Deus que abre portas. Esta pode ser uma evidência circunstancial de que Deus está te guiando nesta direção. E embora eu não seja guiado por circunstâncias, ao longo dos anos eu aprendi a prestar atenção às circunstâncias. E então, temos outra voz, número 6, a voz da fé. Será que esta coisa que eu acho que estou sendo guiado a fazer requer fé? Romanos 14, verso 23 diz que tudo que não provém de fé é pecado. E eu pessoalmente aprendi ao longo dos anos que quando Deus está me levando a fazer alguma coisa que é sobrenatural, o que quer que seja, vai requerer fé da minha parte. Minha fé será desafiada, eu vou ser esticado, isso vai requerer que eu cresça. Deus quer fazer muito mais do que só nos usar. Deus quer nos mudar, Deus quer nos desenvolver. Deus quer fazer algo que vai requerer fé. Pense em Moisés. Quando Moisés foi levado a guiar os filhos de Israel para o Mar Vermelho, foi necessário fé para levantar o cajado de Deus e crer que aquele mar iria se abrir. Bem, e quanto a Josué? Quando ele levou o povo à terra prometida e o rio Jordão estava inundado, e Deus disse, ponham o pé no rio primeiro, e o rio vai se abrir, foi preciso fé. E o que dizer de Jesus para fazer a vontade de Deus? Nos é dito em Hebreus 10, verso 7, que Jesus disse, Deus, eu vou fazer tua vontade. Mas a vontade de Deus para Jesus era nascer como bebê, ministrar como um homem, morrer na cruz, ir para o inferno por 3 dias e confiar que Deus o ressuscitaria dos mortos. Para Jesus fazer o que ele estava sendo requerido a fazer, foi necessário fé. E não apenas isso, Hebreus 11:6 diz, mas sem fé é impossível agradar a Deus. O que quer que você faça, o que quer que o Espírito Santo te guie a fazer, isto vai requerer fé. Então, eu te dei 6 sinais para te ajudar a determinar se você está mesmo sendo guiado pelo Espírito Santo. Número 1, a voz da palavra de Deus. Número 2, a voz do Espírito Santo. 3, a voz do seu próprio coração. Número 4, a voz dos líderes espirituais. 5, a voz das circunstâncias. E número 6, a voz da fé. Se tudo isto se alinhar, você pode sim assumir que há uma luz verde para você prosseguir, mas lembre-se, 2 Coríntios 13, versículo 1 diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será estabelecida. Se 2 ou 3 dessas coisas se alinham muito claramente, pode ser luz verde para você prosseguir. Se vários desses sinais conflitam entre si, pode ser uma luz amarela para você ter atenção. Se todos esses sinais dizem não, então sim é uma luz vermelha. E você não deve prosseguir de forma nenhuma. Ouça estes 6 sinais, e eles te ajudarão a saber como ser guiado pelo Espírito Santo. E se você cometer um erro, estes 6 sinais também serão usados pelo Espírito Santo para te ajudar a recalcular e te fazer voltar aonde você precisa estar. Agora, como de costume, eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus pela liderança do Espírito Santo. Eu te agradeço porque por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é estabelecida. E se prestarmos atenção aos sinais que você dá, saberemos que estamos no caminho em que devemos estar sendo guiados. Te agradecemos por isso em nome de Jesus.
Amém. Vejo você na próxima, mas lembre de Eclesiastes 8:4, onde a palavra de um rei está. Ali há poder.